Olá turma, professor Enos Andrade. Vou gravar aqui a videoaula fazendo a correção do exercício. Infelizmente a nossa aula online não foi possível, nós tivemos alguns problemas técnicos na transmissão, mas eu vou fazer a mesma gravação e, conforme prometido, vou enviar para vocês um outro exercício semelhante para que vocês possam fazer as comparações e poder montar o balanço, montar as suas subdivisões e tudo mais. Então vamos lá. Empresa Alfa iniciou suas operações com o 1 de 2010 com R$310 mil em dinheiro. Então onde que esse dinheiro entrou? Se entrou R$310 mil em dinheiro, esse dinheiro entrou no caixa. Caixa ou equivalentes de caixa, né? Então, conforme a gente havia visto em sala de aula, quando a gente fala do caixa e equivalentes de caixa, a gente está falando tanto do caixa, que é o dinheiro que está dentro da empresa, quanto das contas correntes. Só que se entrou R$310 mil aqui em dinheiro no caixa, a gente tem que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem foi que colocou esse dinheiro na empresa? Então, quem colocou esse dinheiro na empresa, aqui em cima ele está dizendo, R$150 mil foram os sócios que colocaram. E o restante, mediante empréstimo em conta corrente. Então, o que nós temos aqui? R$310 mil em dinheiro. Se nós formos olhar aqui no ponto de vista no balanço patrimonial, esses R$310 mil teriam entrado aqui no caixa, né? Só para exemplificarmos somente esse lançamento. R$310 mil seria entrado aqui no caixa. E aí nós teríamos que mostrar o quê? De onde isso veio. Parte estaria aqui, na parte de financiamentos ou empréstimos, né? Empréstimos, estaria aqui nessa parte de empréstimos, né? Tudo bem que nós temos que dividir aqui o que é empréstimo de curto e de longo prazo, mas seria apenas aqui para nós exemplificarmos. Então, 160 mil aqui mediante empréstimo, e o restante, que seria ali os R$150 mil, seria dos sócios, né? Então, onde é que fica a parte dos sócios? Fica aqui, ó, no patrimônio líquido, que seria o capital social. Depois eu apago aqui, mas é mais só para a gente exemplificar o que aconteceria, qual que é a dinâmica que ocorreria aqui dentro do balanço patrimonial, apenas falando desse lançamento. Inclusive, eu até vou apagar eles aqui, apagar esse aqui, apagar aqui também, e voltar lá para os lançamentos. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a empresa iniciou suas operações com R$310 mil em dinheiro. Então, onde que esse dinheiro entrou? No caixa. Agora, se entrou R$310 mil no caixa, o que eu tenho que mostrar? De onde isso veio? Quem pôs esse dinheiro na empresa? Então, parte veio dos sócios. Quantos? R$150 mil. Veio dos sócios. E a outra parte veio por intermédio de empréstimos e financiamentos. Então, está aqui, ó, empréstimos e financiamentos. Tá aqui. Veio dinheiro do banco, dinheiro de investidores, né? Então, foram lá no banco, levaram lá o plano de negócios lá para o gerente do banco, fizeram toda a apresentação lá do que seria a empresa e o banco gerou um aporte para a abertura dessa empresa. Então, no segundo lançamento, que ele está dizendo aqui, ó, em 5 de 1 de 2010, a empresa teve gastos para a abertura dela com R$5 mil. Então, conforme eu havia dito para vocês na videoaula, essa questão da abertura da empresa, o que pode ocorrer em determinados fatos, né? A empresa pode ter um gasto para ela se constituir, para ela abrir. Isso podemos dar vários exemplos, né? Então, por exemplo, pode ser paga uma consultoria, por exemplo, só para adequação do espaço, às vezes uma consultoria caríssima, ou então empresas mineradoras, né, que podem ter um gasto lá. Antes dela começar a operar, ela vai ter todo um gasto antes dessa operação, voltado aí para monitoramento daquela montanha, para sondagem, ou até para montagem, né, do local lá onde vai ser feita a exploração, para análise. E tudo isso pode ser colocado como um intangível. Então pode fazer parte do ativo, pode fazer parte daquilo que a empresa tem. E isso a gente classifica aqui no balanço patrimonial como gastos pré-operacionais, que estariam bem aqui nessa parte de baixo, né? Seria um ativo, seria um intangível, e estaria nessa parte de baixo aqui no valor de R$5 mil, quando a gente pensa no ponto de vista do balanço. Então, o que aconteceu lá? Então, a empresa teve gastos de R$5 mil. Então, está aqui, ó, R$5 mil como gastos pré-operacionais. Agora, se teve esse aumento de R$5 mil com gastos pré-operacionais, o que a gente tem que mostrar? Ó, tá aqui, eu vou colocar só o valor para exemplificar só esse lançamento. Então, se ela teve R$5 mil de gastos pré-operacionais, o que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar de onde isso veio. E aí, quando a gente sobe para verificar de onde foi que isso veio,
O que a gente vê aqui? Que isso foi pago à vista. Foi pago à vista. Então, o que aconteceu aqui? Ele está falando que foi dinheiro do sócio, ele está falando que foi dinheiro do sócio, ele está dizendo que veio de empréstimo, está dizendo que veio de alguma outra fonte aqui de terceiros? Não. Ele está dizendo que foi dinheiro da própria empresa. Então, onde que está o dinheiro da empresa? O dinheiro da empresa está aqui no caixa. O dinheiro está aqui no caixa. Então, pela lógica, o que ocorre? Os dois estão do mesmo lado do balanço. Os dois estão do mesmo lado. Então, tanto o ativo, o caixa, como os intangíveis estão do mesmo lado. Simplesmente o dinheiro saiu daqui, né? O dinheiro sai daqui do caixa, ele sai daqui de cima, ó, ele sai do caixa. Então, aqui o caixa perde 5 mil e ele desce para intangíveis. E os dois lados continuam iguais. É claro que aqui a gente não estamos colocando na lógica do débito e crédito, mas aqui é uma maneira simples da gente entender essa dinâmica que acontece ali dentro do balanço. Então, aqui em cima, o que vai acontecer? 5 mil reais. Então, a empresa teve gastos operacionais de 5 mil reais. 5 mil reais vai ser parte do intangível, de algo que ela tem. E aí, ele diz o seguinte, se teve esse gasto de 5 mil reais, a gente tem que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem foi que colocou esse dinheiro na empresa? Esse dinheiro veio de onde? Está falando que foi como? Foi pago à vista. Então, o que? Foi dinheiro da própria empresa. E o dinheiro da própria empresa está onde? No caixa, lá do mesmo lado do ativo. Caixa aqui. E é claro, até por uma questão de lógica, se foi pago à vista, meu caixa ele vai o quê? Ele vai diminuir. Então, ele perdeu 5 mil reais. Aí ele diz o seguinte, aí 23 de 1 de 2010 foi comprado o prédio para as operações da fábrica no valor de 400 mil reais. Ó, vou marcar aqui, ó, prédio no valor de 400 mil reais. Então, o que a empresa tem agora? Ela tem um prédio. Então, se a gente for olhar aqui do lado do ativo, prédio, estaria aqui no imobilizado, né? Então, ela teria aqui um prédio, né? Um prédio de 400 mil reais, se eu fosse olhar aqui do lado do ativo. Prédio de 400 mil reais. Só que se ela tem um prédio de 400 mil reais, o que eu tenho que mostrar? Mostrar de onde isso veio. E aí, quando a gente olha aqui para cima, então vamos voltar lá para o lançamento. Ó, dia 23 do 1, o prédio, 400 mil reais. Então, ela tem o prédio. Então, eu vou marcar aqui, ó, prédio, 400 mil reais. 400 mil reais, o prédio. Só que eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, aqui, ó, financiado através do Banco Beta. Então, o prédio todo veio por intermédio de financiamento. Aqui, ó, 400 mil reais. Então, o que a gente pode dizer? Aumentou os dois lados do balanço, os dois lados do balanço continuam iguais. Aumentou 400 mil de prédio, aumentou 400 mil de empréstimos e financiamentos. Agora a gente vai lá para o dia 1 do 2. Dia 1 do 2 houve compra de maquinário, 54 mil reais. Compra de maquinário. Então, o que essa empresa tem agora? Ela tem máquinas. Então, tá aqui, ó, máquinas, 54 mil de máquinas. A empresa tem máquinas, 54 mil reais de máquina. Só que se entrou 54 mil de máquina, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. E ele fala que a metade foi à vista. A metade foi à vista. Então, se a metade foi à vista, tá falando que foi dinheiro de sócio? Está falando que foi dinheiro do sócio? Está falando que foi financiado? Não, foi dinheiro da própria empresa. E onde que esse dinheiro da própria empresa está? No caixa. Aqui, ó, no caixa. E pela aquela lógica, simplesmente ele sai daqui, ó, ele zera, saiu do caixa e desceu para máquinas. As máquinas estariam aqui, ó, imobilizado. Então, ele desce para cá. Só esses 27 mil à vista. Ele sai de um lugar e vai para o outro. E os dois lados continuam iguais. Então, vamos lá. Então, a empresa adquiriu máquinas, 54 mil reais de máquinas, só que eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, parte foi à vista. De onde que esse dinheiro saiu? Do caixa. E se foi à vista, até por uma questão de lógica, o meu caixa ele vai o quê? Ele vai diminuir. Então, vai diminuir caixa. Eu vou perder caixa. E aí, o que ele diz lá? Ó, dia 1 do 2. A outra metade foi a prazo mediante financiamento. E aqui entra um detalhe interessante, que a gente até vai verificar isso em aula depois, que quando a gente fala de financiamento de bens, que é o caso aqui, ó, dia 1 do 2, a gente está falando de um bem imobilizado. Então, dia 1 do 2. Então, quando a gente está falando de bens,
a gente não pode lançar bens aqui em fornecedores ou duplicatas a pagar. Isso não pode. A gente não pode. Por quê? Porque em fornecedores e em duplicatas a pagar, que é essa continha aqui, só entrariam apenas mercadorias para revenda. E isso faz diferença na hora de analisar o balanço. Faz diferença. Então vamos lá. Então voltando lá ao item, dia 1 do 2. Então a outra metade foi a prazo. A outra metade é quanto? 27 mil. Então essa metade sim. 27 mil aumentou em máquinas e aumentou também aqui, ó, 27 mil. Então 27 mil em empréstimos e financiamentos, ó. 27 mil de empréstimos e financiamentos. É legal, então vamos para o dia 3 do 2. No dia 3 do 2, o sócio José colocou uma máquina que possuía de uma antiga empresa, da qual foi proprietário, no valor de 37 mil. Então, olha que interessante, o sócio ele não necessariamente precisa entrar na sociedade com dinheiro. Ele pode entrar com máquina, ele pode entrar com prédio, ele pode entrar com veículo, ele pode entrar de outras formas também. A gente até viu em sala que algumas exceções permitem que o sócio entre só com serviço, né, com cota de serviço. Então, aqui no caso, a lógica seria essa. Se ele tinha uma máquina, então nós teríamos aumento aqui de máquinas, né? Deixa eu só apagar aqui o lançamento anterior, só para exemplificar. As máquinas iam aumentar aqui. Aumentar a máquina aqui. E aí, se aumentou a máquina, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem aumentou essa máquina foi o sócio. Então, aumentaria a parte das máquinas e aumentaria a parte dos sócios. Então, vamos lá, voltando lá, dia 3 do 2, onde nós estamos aqui, ó. Dia 3 do 2. Então, deu aqui, ó, máquinas, 37 mil. Então, 37 mil de máquinas. Se entrou 37 mil de máquinas, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem foi que colocou essa máquina na empresa? Quem colocou essas máquinas na empresa foi o sócio. Então, isso vai aumentar onde? Vai aumentar aqui em capital social. Capital social. Capital social. Aqui, aumentou o capital, aumentou a parte do sócio da empresa. Aí vamos lá, continuando aqui, ó. Em 4 do 2, a sócia Carla colocou um veículo na empresa no valor de 30 mil. Então foi a mesma coisa, a sócia tinha lá um carro dela, tinha um veículo. Então ela falou, ó, eu vou entrar na sociedade, eu vou colocar o meu carro aí, eu vou transferir a propriedade do meu veículo para a empresa. Então tá aqui, ó, 30 mil reais. Então o que a empresa tem agora? Veículo? 30 mil. 30 mil reais de veículo. Só que se entrou veículo, tem que mostrar o quê? De onde isso veio. Quem colocou esse veículo? Foi o sócio. Então aqui, aumentou veículo e aumentou também a parte do sócio. Aumentou a parte do sócio, aumentou o capital social. Vamos lá aqui, ó. Em 7 do 2, a empresa adquiriu mercadorias no valor de 42 mil, mediante duplicatas, para serem pagas em 6 parcelas mensais e fixas. Então, se ela adquiriu mercadoria, onde que essa mercadoria entrou? Ela entrou no estoque. Então tá aqui, ó, 7 do 2, entrou a mercadoria. 7 do 2, então 42 mil reais de mercadoria. 42 mil reais de mercadoria. Só que se aumentou... Opa, coloquei aqui em clientes. Deixa eu só colocar aqui no local correto. Estoques. Só que se aumentou o estoque, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem foi que colocou essa mercadoria na empresa? Essa mercadoria veio por intermédio do fornecedor. O fornecedor deu crédito para a empresa. Então, tá aqui, ó, dia 7 do 2. 7 do 2. 7 do 2. Então, tá aqui, ó, 42 mil reais. Então, veio por intermédio do fornecedor. Então, tá aqui, ó, 42 mil reais. 42 mil reais. Se a gente fosse olhar aqui no ponto de vista do balanço, o que estaria acontecendo aqui? Ó? Aumentaria estoque. Se fosse só colocar aqui, ó, aumenta estoque. Então, 42 mil reais, aumenta estoque. E aumenta também a parte de fornecedores. Então, aumentou a dívida da empresa com o fornecedor. Aumenta os dois lados. É claro que aqui tem uma lógica de débito e crédito, né? Mas a gente vamos pensar assim nessa dinâmica de balanço patrimonial. 42 mil reais. Aumentou os dois. Então, aumentou um e aumentou o outro. Aumentou um e aumentou o outro. Deixa eu colocar aqui. Apagar aqui. Legal. Aí o que acontece aqui? Ó? Aí a gente vem
para o dia 10 do 2. Então, no dia 10 do 2, apareceu a oportunidade para a compra de um terreno. Então, a empresa estava com dinheiro sobrando, e aí tinha um terreno, o preço estava bom, e era uma área de especulação lá e tal. Então, a empresa teve a chance, teve a oportunidade lá viu esse terreno, o preço estava ótimo, esse dinheiro podia ficar na aplicação financeira, mas com uma oportunidade de terreno era melhor, a empresa resolveu adquirir esse terreno. Ela pode, inclusive nem sendo para as operações dela, Então vamos lá, ó, terrenos aqui, ó, 40 mil reais, 40 mil reais, terreno de 40 mil. Só que se a empresa adquirir um terreno, a gente tem que mostrar o quê? De onde isso veio, Então ele fala assim, para ser pago em 40 parcelas mensais e fixas mediante nota promissória. Aí é que tá, quando a gente olha aqui para as contas, a empresa pode criar algumas subdivisões para trazer um entendimento melhor do balanço. Nesse caso aqui, a empresa separou empréstimos e financiamentos para as operações dela. Então, máquina, veículo, prédio. Como o terreno ela não vai usar na operação dela, foi uma opção dela lançar isso como títulos a pagar, até como uma maneira de se entender melhor esse balanço, né? Porque a gente sabe muito bem que a parte de empréstimo e financiamento é dinheiro de investidor, é de investidor colocando dinheiro na empresa. Nesse caso aqui, não seria um dinheiro especificamente para as operações da empresa, para o desenvolvimento, para o crescimento, não, é só um terreno lá para especular, então é só um terreno para investimento. Legal. Aí o que acontece aqui? Esse aqui é o item mais interessante, que é o item da venda, né? Dia 12 do 2. Então tem outros exercícios aí que eu coloquei para vocês que tem a venda, e a venda é bem interessante. Porque o que acontece com a venda aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha. A empresa fez uma venda de 40 mil. 40 mil, sendo pagos 10 mil à vista e 10 mil à vista e o restante com duplicatas para ser pago em 30 parcelas. Então, uma pergunta. Os itens do balanço patrimonial vão no DR... Aliás, os itens de venda mesmo, vão no balanço? Não. Eles vão para DRE. A gente vai aprender isso mais para frente. Então, receita, custo, despesa, etc. Só que o que acontece no balanço, o que acontece nas vendas ou no DRE, impacta o balanço? Impacta. Então, vamos pegar só esse caso aqui, ó. Vamos relembrar, ó, 40 mil valor de venda, sendo pagos 10 mil à vista e o restante mediante duplicata para ser pago em 30 parcelas. Então, os 40 mil à venda vai entrar no balanço? Não, não vai entrar no balanço. Mas ela impacta o balanço? Sim, impacta. Então, se a gente olhar, a venda foi 40 mil. Deixa eu até deixar aqui anotado aqui, para ficar mais fácil para a gente usar como referência. A venda foi 40 mil reais. O valor da venda vai no balanço? Não, não vai no balanço. Ela não vai no balanço. Porém, impacta o balanço? Sim. Então, 10 mil foi à vista. Então, esses 10 mil aumentou no caixa. Caixa, 10 mil reais à vista. Aumentou o caixa. E dentro desses 40 mil também teve um impacto, porque 30 mil foi a prazo. Então, para a empresa, gerou algo para ela receber. Algo para ela receber. Então, aqui, ó, clientes, ou duplicatas a receber, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, ó, 30 mil reais. Então, ó, a venda em si não vai no balanço, ela não vai, mas a operação impacta o balanço? Impacta o balanço, ela impacta o balanço. Então, só por ter tido essa venda, ó, 40 mil, aumentou 10 no caixa e gerou duplicatas a receber de 30 mil. Legal. Aí o que ele diz lá em cima? Que o CMV foi de 20 mil. Então, onde que essa mercadoria estava? Essa mercadoria estava no estoque. Inclusive, a gente viu que anteriormente a empresa tinha comprado mercadorias lá do fornecedor. Então, o que vai acontecer com o meu estoque? Ele vai diminuir. Então, o estoque está aqui, ó. Estoque, isso eu estou tendo só essa operação, tá? Só essa operação. Então, o estoque, a gente vai perder estoque. Ó, perder estoque. Essa é a lógica. A gente vai perder estoque. O estoque vai diminuir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O ativo aumentou 10, aumentou 30, ou seja, ele aumentou 40, e ele perdeu 20. Então, esse lado aqui, ele aumentou, então, vou colocar aqui, ó, ele aumentou mais 20 mil. 20 mil reais, mais 20 mil reais.
Se aumentou 20 mil reais desse lado, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Se a gente olhar bem, o que aconteceu? Ó, a empresa fez uma venda de 40 mil, foi 40 mil reais, e ela teve um custo de 20 mil reais. Então, ela teve um ganho nessa operação de 20 mil. É claro que numa operação individual a gente nem trata isso como lucro, trata como margem. Vamos supor que esse fosse o resultado da empresa. Então isso aqui é lucro. É lucro. E o lucro pertence à empresa? Boa pergunta. Então eu costumo até dizer em sala que o lucro não pertence à empresa. O lucro ele pertence aos sócios. O lucro pertence aos sócios. Então o lucro fica aqui, ó, lucros. É claro que vai ter todo um processo para esses lucros chegarem aqui, que a gente vai aprender em aulas seguintes, depois. Tem os débitos e créditos, tem os fechamentos, tem o ARE, a conta apuração de resultado do exercício. Depois, até isso é destinado lá para uma conta de lucros acumulados, etc. Mas, independente, aumentou aqui, ó, impactou aqui. Então, aumentou. Ó, então, voltando lá, ó, aumentou caixa, 10 mil. Aumentou clientes, 30 mil. Perdeu estoque, 20 mil. Então, ó, 10 com 30, 40. Menos 20, aumentou 20 desse lado. E esse lado aqui também aumentou 20. Então, porque se aumentou 20 mil desse lado, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. E isso veio decorrente de lucros. E os dois lados se mantêm iguais. Deixa eu só apagar aqui. Eu vou deixar essa operação aqui, porque como vamos encerrar o vídeo, eu vou encerrar o vídeo agora, e aí depois a gente grava um novo vídeo para dar continuidade aqui ao exercício. Então vamos lá, ó. Voltando aqui. Em 12/2 ocorreu a primeira venda no valor de 40 mil, sendo pagos 10 mil à vista. Então onde que esse dinheiro entrou? No caixa. Ó, 10 mil no caixa. 10 mil no caixa. E o restante mediante duplicatas para serem pagos em 30 parcelas, sendo elas mensais e fixas. Então, para a empresa, gerou algo para ela receber. Então, tá aqui, ó, conta clientes. Então, gerou algo para ela receber. Gerou um direito para ela, né? Um direito de 30 mil. 30 mil. Então, aumentou 10, aumentou 30, aumentou 40. Legal. E aí, o que acontece aqui, ó? Se a gente olhar direitinho, a gente vai ver o seguinte, que aumentou os 40, aí ele fala o seguinte, claro, que se eu fiz uma venda, o que eu tenho que descontar dessa venda? O custo dela, quanto eu gastei, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, nós estamos bem aqui, né? Bem aqui, localizado aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o custo dessa mercadoria vendida foi 20 mil. Então, onde essa mercadoria estava? No estoque. Então, eu perdi estoque. Ó, perdi estoque. Perdi 20 mil de estoque. Legal. Aí, a gente volta para o cálculo, aquele cálculo daquela lógica que a gente utilizou, né? O que aconteceu? A venda foi de 40 mil. O CMV menos CMV, custo da mercadoria, ou seja, quanto que essa mercadoria custou? De 20 mil, né? 20 mil. E isso gerou o que para a empresa? Gerou lucros. Aumentou a riqueza da empresa, né? Aumentou a riqueza. E quando a gente fala aumenta a riqueza, a gente fala do aumento da riqueza dos sócios, né? Aumentou os lucros. Então aqui, ó, lucros. Então os lucros aumentaram 20 mil reais. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Essa seria a primeira etapa da resolução. E aí eu já envio para vocês, aí eu vou gravar o restante, eu vou dividir isso em pelo menos 3 vídeos, né? Então vou gravar aqui o próximo com os saltos e a distribuição das contas, e depois a gente grava a finalização. Muito obrigado pela atenção de vocês.